Começamos mergulhando no espelho. Tudo bem? Hoje eu trago uma pessoa que eu quero muito bem. Aliás, eu vim falando isso, mas é que eu trago tanta gente que eu quero bem. Aliás, a maioria, eu vou dizer quase todos, tirando um ou dois que vieram aqui, são pessoas com quem eu convivo. E quem eu trago hoje é uma pessoa que estava para vir aqui há muito tempo, mas pintou uma coisa ou outra, está acontecendo agora. O nome dela é Andréa Mosson. Ela é médica, se a gente for falar de currículo, né? Ela é médica, ela trabalhava com cirurgia, fez cirurgia, mas não foi por isso que eu a convidei. Primeiro porque houve um vínculo, né, de afeto, de ternura, e lógico que eu quero aqui gente que eu quero bem, né? Mas ela não faz cirurgia mais, não mexe com cirurgia, ela trabalha com energia, ela trabalha com a saúde, e a saúde, eu vou dizer saúde mental, para não ser tão subjetivo, a saúde que vai além do físico, vai além do toque, essa saúde que está presente nessa energia, neste corpo sutil que nos envolve. Eu estou falando sobre de coisa porque eu não sei, né? Energia é uma coisa que a gente sente, é como amor. A gente sente e não define. A gente pode ficar definindo o amor como, sei lá, existem 1000 definições. Mas amor, energia, está acima das palavras. Minha querida, que prazer estar com você. Como vai, meu amor? Ai, que delícia! Quanto tempo a gente está combinando esse negócio, né? Esse negócio, a gente se encontra e trabalha junto, gente. A gente trabalha junto. Nós estamos assim, aí não temos tempo de conversar, né? Nossa, você me apresentou tão bonito que eu quase chorei. Eu sou a pessoa mais emotiva que você conhece, né? Tipo assim, eu não sei se ficou direito essa apresentação, se foi correta, porque eu... Mas foi com o seu coração, é o que está valendo. Né? O coração é muito importante, não é? Com certeza, com certeza. O coração também físico também, senão meus amigos cardiologistas vão me matar aqui. Lógico. Mas os sentimentos, para mim, hoje são as coisas mais importantes que existem. Assim, a gente monta o mundo e desmonta o mundo e a saúde e a nossa vida baseada nos sentimentos. E você trabalha também com administração, né? Também. Mas a administração não do ponto de vista físico, aquela coisa. Como é esse trabalho de administração? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é algo tão novo. Sim. Eu acho novo para mim. Eu fiz pós e mestrado em administração, né, em gestão estratégica. E trabalho, sim, na parte quadradinha, né, na parte normal da administração, trabalho com gestão estratégica, consultoria e tal, mas trabalho com essa parte também da energia, do inconsciente, do que não é falado. Tem gente que chama de cultura, tem gente que chama de inconsciente coletivo, né? Daquilo que não é dito, porque às vezes tem coisas ali na empresa que ficam anos ali e não são ditas, mas são passadas de geração em geração. Eu já tive, não sei se eu posso já dar um exemplo para você. Pode, lógico. Eu tive uma situação de uma empresa que eu fiz ali uma consultoria para eles, e eles estavam com um problema na gerência em 2019, foi isso. E quando a gente foi estudar, na verdade, esse problema vinha de 1985. Era um comportamento que se repetia, mas que ninguém entendia. Sabe aquela coisa? Porque se a gente entendesse de cara e soubesse, resolvia assim, né? Não precisava de um profissional para olhar isso. Lógico. Mas, nesse caso, veio uma coisa de 85. Um padrão se repetia desde 85. E olha que coisa. E era um padrão que você coloca como energético? Era uma energia... eu vou falar assim, de uma maneira grossa. Seria uma massa energética que se repetia? Um comportamento, eu diria. Tem a ver com energia, obviamente, porque... Muda funcionário, muda a equipe toda. Óbvio que não tem ninguém de 85 em 2019, provavelmente. Então, não é uma coisa que seja dito, não é uma coisa que seja falada, sabe? É uma coisa que a gente pode falar em energia, pode falar de inconsciente. É mensurável? Não é mensurável. Não. Não é mensurável. A gente só mensura porque a gente fala assim, olha, aconteceu igual, olha, aconteceu igual, olha, aconteceu... A gente entende um padrão.
E quando a gente entende um padrão, a gente lá para o início do padrão, a gente consegue trazer à tona, né, o que realmente aconteceu, e isso muitas vezes é consertado. Olha que coisa. Agora, saindo dessa parte administrativa, que podemos voltar, seria correto eu dizer que você é terapeuta? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque você é médica, mas você faz atendimento. Pois então. Mexendo com energia. Exatamente. Mexendo com sensibilidade, que eu sei. Exatamente. E há uma continuidade desse processo como um psicólogo. Você age como eu estou agindo, só que com outra metodologia, com outro nível de sensibilidade. Mas você, para mim, assim, se eu for lhe apresentar, seria como terapeuta. Eu estou dizendo terapeuta. Eu sei que essa palavra é muito pequena para definir uma pessoa, definir alguém. Terapeuta eu acho que é muito ampla. Terapeuta pode ser, eu posso ser um massagista e ser um terapeuta, né? Mas eu diria que você é terapeuta. Você não se sente terapeuta? Também. Também? Quando alguém pergunta alguma coisa, eu falo também. E qual o perfil dos seus pacientes? Hoje eu tenho 2 tipos de perfis, né? Tem o perfil que eu chamo de pessoa física e pessoa jurídica, mas não necessariamente. Tem empresário. Quando eu falo de pessoa jurídica, eu estou falando de empresários, empreendedores que vêm procurando uma solução, que deu algum problema, atravancou tudo no caminho deles e eles estão querendo uma solução. Espera aí, para ficar bem claro. Um empresário lhe procura. Sim. Por que ele vai lhe procurar? Porque ele vai chegar e vamos atrás da Andréa para resolver o problema na empresa. Por que eles lhe procuram? Porque eles já tentaram tudo que eles tinham na cabeça. Mas qual o problema? O tipo de problema? Qualquer tipo de problema. Eu já peguei problemas, por exemplo, de chefe que as pessoas não viam como chefe, apesar de ter feito todas as coisas de RH, as pessoas não enxergavam como chefe. Já peguei situações de um cargo que ninguém parava, entrava e saía gente o tempo inteiro. Certo. Já peguei situações de empresas que o dinheiro entrava e saía. Já peguei, que mais? Nossa, tanta coisa, eu estou tentando lembrar aqui, mas são problemas cotidianos. Uma pessoa também, uma empresária que, de repente, a empresa começou a cair, despencar. Do nada, estava indo super bem e, de repente, despencou, né? Então, os problemas que os empresários têm, né? Os gestores têm, não precisam nem ser empresários, muitas vezes os gestores têm, e que dá para trabalhar essa parte do que não é dito, do que não é visto. Eu brinco que eu falo que eu falo além do óbvio. Eu ponho uma luz naquilo que eles não estão enxergando. Você está me dizendo que quando o empresário tem uma série de problemas na empresa, que o chefe não para no lugar, os funcionários não estão se sentindo bem, há sempre uma série de problemas, procuram uma série de coisas, não encontram, aí eles vamos atrás daquela pessoa, daquela médica que vai curar a nossa empresa usando uma metodologia especial, não muito conhecida ou não conhecida, porque você, de repente, usa o método que você criou. Você é produto da sua história. E a sua história está ligada no que você estuda, no que você pesquisa e no que você produz. Então, eles vão atrás da Andréa, porque a Andréa vai resolver o nosso problema. Então, você é uma pessoa que foge do padrão comum de uma pessoa ligada à administração. Sim, eu também. A grande diferença é que eu entendo a administração comum, né? Porque eu trabalho com isso também há muitos anos. Você tem que entender da matéria para poder entender o que está além da matéria. Exatamente. Eu entendo disso, né? Eu trabalho com isso há muito tempo. E se for o caso, a gente vai entender o que está acontecendo ali na empresa, nas entrelinhas, como eu falei, e de repente eu falo, olha, a partir de agora você precisa fazer um trabalho de desenho de processos. Eu sei o que eu estou falando, sabe? Assim, precisa fazer um trabalho, vamos pensar no produto, vamos pensar administrativamente, né? Tipo de produto que você vai vender e por aí Você vai sentir a energia daquela empresa, trabalhar com coisas físicas para localizar. Eu tô tentando racionalizar uma coisa que é irracionalizável.
mas para ficar bem claro para as pessoas. Trabalhar com essa materialidade para entender onde estão os problemas. Sim. Sabe uma coisa para materializar? Pode falar, não. Uma coisa bacana que eu lembrei, Maricondo. Maricondo é uma coisa que todo mundo conhece. Muita O gente que é conhece. Maricondo? Eu não conheço. Eu juro que eu não conheço. É uma japonesa que ela trabalha com organização de casas. Eu não conheço. E aí, quando ela chega na casa, ela sente a energia da casa. E ela fala para você sentir a energia da sua roupa, para ver se aquela roupa funciona ou não. E ela trabalha aqui com matéria, com roupa, com coisa de cozinha, com coisa... Mas ela fala pra gente sentir energia, pra gente pedir permissão. Primeira coisa que ela chega na casa, ela pede permissão pra casa, pra poder entrar ali, pra poder trabalhar ali. Então, certo. Eu lembrei muito do exemplo da Maricondo. Certo. E quando você trabalha com pessoas, você também trabalha com essa... Aliás, você só trabalha, eu estou dizendo só porque eu sei que esse só é amplo. Você trabalha com esse tipo de... com este processo energético, é isso? Sim, também. Assim, eu não vou trabalhar com a parte física mais. Obviamente que eu conheço. Lógico, porque você tem toda uma formação médica, você fez cirurgia, você entende desse processo. Se eu vejo que a pessoa está precisando de um exame, você está precisando fazer uma coisa, eu falo, você precisa consultar esse profissional, precisa fazer esse exame, óbvio. Mas o meu foco não é esse. O meu foco é que a pessoa tenha clareza de onde ela está na vida dela hoje e do que ela quer chegar. É basicamente isso. Tenha clareza, porque muitas vezes a gente chega completamente perdido. E esse seu processo é um processo que eu tenho como referência, como eu sou psicólogo clínico, a referência é a minha história. O seu processo se aproxima de um psicólogo, de um psicanalista. Eu pergunto se aproxima do tipo de você continua com a pessoa, ela como seu paciente, durante algum tempo, tem um limite desse trabalho. Como é esse processo? O meu trabalho é um pouquinho diferente. Eu atendo a pessoa e ela está livre para voltar ou para não voltar, ou quando ela quiser voltar. Quando a gente termina o atendimento, no final da sessão, a gente vai conversar ali e vai entender, olha, eu acho que precisa de mais uma sessão, mais duas ou não, então está bem assim. Né? Vai processar um pouco o que aconteceu, vai entender um pouco o que aconteceu. Depois, quando você estiver melhor, você volta. Então, é uma coisa muito mais livre, não é uma coisa de compromisso de todo mês, toda semana. Como um profissional, um terapeuta. Exatamente. É uma sessão única, mas que é combinada no final. Olha, eu acho que... ela pode ter mais de uma, duas, três, quatro sessões. Cada caso é um caso. Cada caso porque cada pessoa é única nesse Exatamente. processo. Até porque eu tenho tanta ferramenta que às vezes a pessoa, não, nessa atendimento vamos usar essa ferramenta. E a pessoa pode querer continuar, se sentir bem, continuar, Claro, voltar. claro. E você a encaminha, quando necessário, ao outro profissional. Sim, a psicóloga, a psiquiatra, a médico, a tudo. Nós estamos trabalhando todo mundo em conjunto. E como você chegou nesse estágio? Como você descobriu isso? Esse seu trabalho. Como veio esse trabalho para você? Olha, eu sempre fui interessada nessas coisas, sabia? Eu estava pensando esses dias sobre isso. Quando eu era criança, eu já estudava sobre algumas coisas. A gente estava falando agora sobre o Xing, né? Que eu gosto muito. Pois então, quando eu era criança, eu usava, nunca mais usei. Aliás, vou voltar a pegar. Mas depois eu fui entrando na parte da quadradinha da medicina, depois da administração e tal. E meio que perdi um pouco isso. Só que isso foi voltando com o tempo, sabe? E aí fui fazendo cursos da parte junguiana, neo-haitiana, cursos também da parte energética pura. Estou fazendo agora, atualmente, estou estudando Hermes Trismegistus, né? O Kybalion. Então, eu pego muito, assim, eu gosto de estudar sobre isso. Eu gosto de estudar daquilo que está além do alcance. Eu brinco que um bom terapeuta é que ele tem o olho de Tandera, né? Visão além do alcance. Agora, quando a pessoa lhe procura, como é que a pessoa chega até você? Porque a pessoa diz, olha, eu vou num psicólogo, eu vou num psiquiatra. E como é que a pessoa lhe descobre nesse universo? Porque o seu trabalho é diferenciado. É diferente. E como encontrar onde a gente vai buscar encontrar, chegar, agora eu vou pegar uma pessoa e vou perguntar o que ela faz. Ela é médium. Como chegar até você? Como é que a pessoa chega até você? Olha, eu vou te dizer que a última pessoa foi engraçado. Ela me achou no Google Meu Negócio. Ela jogou na internet e me achou e falou, fui com a cara dessa pessoa, acredita? Até porque, né, quem trabalha com energia sabe que as coisas chegam por energia, mas obviamente eu não estou me escondendo.
Gente, eu não estou me escondendo, estou avisando para vocês, eu não estou me escondendo. Certo. Né? Tem minha Porque página o na que, internet. eu acredito que o que nos pertence, que, né, o que é meu, chega até. Chega. Né, o que é seu, chega em Sim. você. Se a gente estiver aberto, chega. E eu vou te dar um exemplo muito claro. Teve, assim, quando eu voltei da Itália, eu voltei mal, assim, mal psicologicamente. Eu não queria ter voltado para o Brasil, né? Você ficou quanto tempo na Itália? Fiquei quase 2 anos. Fiz mestrado lá, em administração. Com especialização em gestão do luxo. Desculpa. Brincadeira, mas esse cara no meu colo foi muito legal. Uma coisa que eu amo também é a experiência do cliente, gestão do luxo. Quando eu voltei da Itália, a minha ideia não era ter voltado, mas as coisas, a vida dá nós na gente, né? Mas eu voltei muito mal. Eu voltei com depressão, realmente, depois fui diagnosticada e tal. E é engraçado, porque assim, eu tinha uma empresa que eu já tinha conversado lá da Itália para eu voltar. Eles estavam precisando de médico, mas não fechava. Eu fiquei, tipo, uns 2 meses sem trabalho, porque não encontrava. E, assim, eu já sabia onde era, eles estavam precisando, eu estava precisando e a coisa não andava. Então, eu acredito muito nisso, que se a gente não está aberto as coisas não chegam. Ainda que seja nosso. Se a gente se recusa a receber... Eu não tinha pensado nisso. Se a gente se recusa a receber... Esse dia eu estava conversando com uma pessoa muito religiosa, né? E ela estava me falando assim, eu falei, Deus tem para todo mundo, né? Ela é muito religiosa, estava conversando na linguagem dela, olha, Deus tem para todo mundo. E ela, por que algumas pessoas não recebem? Por que eu, por exemplo, ela falando no caso dela, não recebi isso, isso e isso? Eu falei, porque algumas vezes a gente recusa. E aí a gente pode entrar numa série de motivos pelos quais a gente recusa, né? E quando a gente não está bem, a gente não está aberto a receber, a gente se fecha. Agora, o ato de se doar não é um ato de abrir a porta também? E se doar de verdade, não se doar para eu receber alguma coisa. Se eu me dou, eu estou abrindo um canal para receber. Você não acredita? Não acha que é por aí? Também, eu acho que tudo na vida não é o quê, é o como, né? Eu sempre falo, essa é uma frase minha. Certo. A verdade que eu aprendi com a minha professora, mas tudo na vida não é o quê, é o como. É o que você falou. Se a gente está ali para se doar, mas, porque eu vou ser o salvador da terra, porque eu sou uma pessoa muito boa, porque provavelmente você vai receber muito pouco. Lógico. Né? Lógico. Porque a gente está dando demais e não quer receber tanto. Porque eu falo assim, não, eu sou tão bom que eu não preciso nem receber isso, eu vou só doar. Né? É por isso, inclusive, que algumas pessoas, eu suponho, né, muito bem-sucedidas, aparentemente, artistas, né, eles às vezes entram em depressão. Porque as pessoas o veem como uma pessoa tão bem-sucedida, que não precisam de nada e não acolhem. Porque ele não se mostra necessário, ele não mostra que sente necessidade do outro de ser acolhido. Tem várias variáveis aí, né, na verdade. Pode acontecer isso sim. Né? Tem muitas outras coisas também da questão do isolamento, segurança física, inclusive, né? Lógico. Que acaba tendo que se isolar, acaba desconfiando de muita gente, porque passa por situações que acabam realmente, né, lesando a pessoa e ela fica mais escondida. Então, tem uma série de coisas que pode acontecer. Não dá para simplificar. Eu simplifiquei demais. Eu simplifiquei. Eu coloquei a coisa muito... E não é assim. Cada caso é um caso. Aliás, tem uma coisa muito legal que eu faço, que é uma coisa que eu gosto da maneira com que eu trabalho, que é que eu fico em cima de mim, porque não é fácil. É o olhar neutro. É chegar lá sem julgamento. Sem nada. É como se eu tivesse mandado uma página branca aqui. Mas é muito difícil ter um olhar neutro. Mas assim, o meu princípio é isso, é ficar em cima disso daí. Porque talvez você faça todo um treinamento para ter este olhar. Exatamente. Porque quando a gente olha uma pessoa, a gente olha com o olhar da nossa vivência. Sim. E né? do que a gente aprendeu, do que eu aprendi, né? Quando eu olho para o outro, eu vejo coisas minhas. Porque se não estiver dentro de mim, eu não vou reconhecer no outro. Agora, esse olhar neutro, eu juro a você que eu acho que deve ser muito difícil. É difícil. Olha, eu não sei se eu consegui. Eu não tenho perfeição, ainda. eu não consigo isso, não. Eu não tenho. Eu juro a você Mas que... é uma forçação, porque assim, eu já atendi, por exemplo, uma senhora que ela veio para mim com outras questões e ela falou, sabe qual é o meu problema? Porque eu sou casada, meu marido tem outras mulheres, ele me trai, e eu não me importo com isso. E o que me incomoda são as pessoas virem encher a paciência. São as pessoas virem falar comigo. Eu falei, então tá tudo bem. Se para ela estava tudo bem estar com um marido que está com outras 10, é o olhar branco, entendeu? É o olhar, tipo, né, o olhar do infinito, assim, nada.
A folha em branco, né? Aquela folha sem nada. Porque as pessoas tendem a padronizar. Você tem que ser igual ao outro, isto não é correto. Entra umas... Isso eu observo muito, isso é uma coisa que está muito presente nas pessoas. E assim, se tá bem para você, o que eu falo, o meu trabalho é o seguinte, se você disser que quer ir para o norte, eu não vou dizer para você rumar para o Oiapoque, né? Para o Chuí, quer dizer. Lógico. Perdão, o Oiapoque é norte. É norte. Se você virar, disser, olha, eu quero ir para o norte, eu vou dizer, não embica para o Chuí, porque não é o caminho. Certo. Mas não sou eu a pessoa a dizer para você, seja na sua empresa ou seja na sua vida, de dizer, vai para o norte, melhor ir para o sul, é melhor para não sei o quê. Olha só, nesse caso dessa senhora, de falar para ela, olha, poxa, você está sendo traída, você está feliz com isso? Se ela me trouxe que está feliz, uma vez também veio uma senhora que falou que o marido, né, batia nela e tal, que ela estava feliz com isso. Nessa hora a gente se come por dentro, né? Lógico, lógico. Tá tudo bem. Mas é isso, a gente entender as demandas que a pessoa tem, e aí nesse ponto que você falou dos artistas, né, da gente, porque se a gente pensar, será que é por isso, será que é por aquilo, será que é por aquilo outro, eu deixo... Você está me dizendo que nós temos que ter um olhar neutro que pode ser traduzido como um respeito mais profundo da necessidade ou da realidade do outro. Essa é a sua realidade que eu respeito, a não ser que você me diga, que você fale, que isso está lhe incomodando. Aí nós vamos trabalhar para uma mudança. É isso? Além do respeito. O respeito, sim, mas além do respeito é concordar com as coisas do jeito que são. É porque quando eu respeito, eu falo assim, olha, você eu entendi que usa a palavra azul... Eu entendi que a palavra... Não, pode falar. Você usa azul, eu te respeito, mas, nossa, não tá legal. Outra coisa é dizer, você usa azul. É que você me chamou a atenção para um negócio que eu não tinha pensado. Eu juro que eu não tinha pensado. A palavra respeito, ela implica numa não aceitação do outro. Sim. Quando eu digo eu lhe respeito, eu estou dizendo de uma maneira profundamente subjetiva que eu não lhe aceito, mas eu coloco uma barreira social para eu ser visto como uma pessoa socialmente legal, porque eu não vou mexer com você. Mas há um preconceito na palavra respeito. Pode existir, sim. Não pode existir? Pode existir. Claro, quando eu falo assim, olha, eu respeito... Pode até não ser, mas... Eu te respeito muito porque você é uma pessoa fantástica. É verdade isso, assim, eu te respeito demais. Nesse caso, não tem barreiras. Mas se eu disser, eu respeito, você está usando azul, mas eu te respeito. Eu estou usando preto, mas eu te respeito. Exatamente. Mas eu te respeito. Mas neste processo está implícito, eu não concordo. Isso não é legal. Exatamente. Quer seja socialmente ou moralmente, eu falei socialmente, mas não pode limitar. Exatamente. A gente tem que ir além. Né? Pode ser socialmente, moralmente. Isso eu aprendi uma vez com um dos eu falo mestres, né? Pessoas que eu já fiz curso, até pessoas que a gente conversa na rua, e a gente aprende muito com elas. E eu estava falando essa coisa do certo e errado, do bom e do mal, e essa pessoa falou, não existe isso. Eu falei, como não existe? Né? Eu pensei numa situação bem ruim, assim, sabe? Uma pessoa que, sei lá, né, um assassino em série, essas coisas assim. Nem sei se vai derrubar o vídeo com essas palavras, mas uma pessoa muito, muito ruim. E aí a pessoa ficou me olhando e falou assim, não é ruim. Ela faz o papel dela na sociedade. Para ela não é ruim. Aí você pode me falar melhor. Mas as pessoas, nós, eu digo as pessoas, mas eu me incluo, nós temos a tendência de ser maniqueísta. Esse bem, né? E maniqueísmo é do século III, é um negócio muito antigo, mas a gente carrega esse maniqueísmo na alma. É impressionante. E isso é uma coisa que eu trabalho em mim diariamente. E as religiões usam muito isso. Muito. Também muito. Usam. Também não, acho que usam. Eu vou além, porque eu sinto isso na alma. Você percebeu que eu sou a pessoa do cinza, né? Você é do cinza, porque você diz também de uma maneira tão suave. Eu não acho. Eu acho que as religiões, eu diria, eu vou tirar uma que eu conheço. Que é o Zen budismo, para ser bem sincero. Tirando o Zen que eu conheci,
Eu estou dizendo isso, mas eu não sou zen, não. Eu até gosto da meditação, mas não me defino religioso. As outras tendem a serem maniqueístas. Não sei se são as religiões, eu te diria, não sei se são as religiões ou se são os religiosos. Não, eu digo que são os pessoas. religiosos porque eles praticam, eles têm ação. Eu vejo a religião como ação, eles têm ação maniqueísta. Você sabe, tem algumas que você está com a roupa muito decotada, não deveria ir num templo com a roupa dessa, porque Deus não vai gostar, porque você está sendo extremamente maniqueísta. Aliás, Deus eu vou te não contar gosta. uma coisa que pouca gente sabe. O que Vamos é? contar Me aqui. fala, nós estamos aí livres, vamos lá. Uma vez eu me questionei muito sobre a questão de religião. Eu lembro que eu morava na Itália ainda. Eu estava ali sentada na minha cama e eu entrei em estado de meditação e comecei a questionar. Que papo é esse de religião? Para que isso existe? Isso existe. Eu estava meio, digo revoltada, mas me questionando, né? Que ela faz, todo mundo tem que se questionar. E aí, de repente, a resposta que me veio, eu me vi numa sala completamente branca, que não tinha cima, não tinha baixo, não tinha teto, não tinha chão. Sabe aquele branco que as pessoas fazem até como forma de tortura? Sei. Você não sabe o que é cima, o que é baixo, o que é um lado, o que é o outro? Sei. Eu me vi numa sala completamente assim, e com luzes no chão. E aí, a resposta que me veio foi, a religião, ela é uma luz para você saber para que rumo você vai. Tem quem precise da luz um passinho após o outro, então a pessoa precisa de uma religião que diga, acorde assim, pegue no prato assim, coma assim, tá tudo bem. E existe aquela pessoa que tá tudo bem para ela, que ela prefere, que para ela faz mais sentido aquela luzinha que vai lá no fundo, que ela fala, para lá? Beleza, vou para lá. Mas eu não sou, entendi o que você me falou, mas eu não sou contra a religião. Acho que as religiões são necessárias, inclusive para... Tem pessoas que precisam de limites. Gente, eu já estou sendo preconceituoso. Já estou. É tão difícil ser livre. Eu tento ler o Platão, fico lendo uma série de coisas, mas daqui a pouco me descubro, sabe, que eu digo, não é por aí. Mas eu sou a favor, eu acho que as religiões são necessárias. Né? Extremamente. Agora, extremamente. E a gente tem o que nós precisamos. Sim. E aí entra também uma coisa que, uma época que a gente estava meio chateado, porque quando a gente é naquela, poxa, procura outros profissionais e né, pessoas que fazem as coisas que não são legais, pessoas que, né, que a gente vê que, até mesmo os psicólogos ou médicos, que ficam ali, às vezes, fazem coisas que estão danosas para o paciente. Certo. Né? E aí eu lembro que uma professora minha falou, o paciente, ele encontra o terapeuta certo para ele. Concordo. Então, como terapeuta, encontra o paciente correto. Exatamente. Então, toda vez que com você deve ser a mesma coisa. Toda vez que eu atendo um paciente, eu falo, gente, eu estava pensando nisso essa semana. A pessoa traz a resposta, né? Quando ela está ali, eu falo, nossa, tem parecido com a minha história nesse ponto. A gente atrai situações que a gente está trabalhando na gente. Certo. Lógico. O que a gente já trabalhou recentemente. Isso acontece sempre. Você vê que aquele psicólogo, do nada, tem mais gente que procura ele com esse caso. E, por exemplo, eu trabalhava com uma amiga, Lídia, que nós estávamos juntos, né? E no trabalho, e os pacientes que vinham para ela eram diferentes dos meus, tinham características diferentes. Porque ela tinha condições de atendê-los de uma forma e se eu fosse atendê-los, não ia funcionar como funciona com ela. E vice-versa. Exatamente. Porque nós temos histórias diferentes. Nós atraímos pessoas, né, coisas. Atraímos tudo que nós temos, de uma forma ou de outra, nós atraímos. Sim, a gente que atrai. Verbalmente ou não verbalmente. Agora, isso é um pouco duro, porque às vezes a gente atrai coisas que a gente acha que não é legal. Mas é porque em todo dano tem um ganho. Tem um ganho. Isso eu sei. Tem um ganho secundário. Tem um ganho secundário. Então, assim, eu perdi isso, mas porque eu estava querendo isso e isso. Tá bom. Então. Em outras palavras, tudo que acontece com a gente é para o nosso crescimento. Sim. Embora doa. Às vezes dói, eu digo, poxa, cortei meu dedo. Eu digo, que crescimento eu vou ter com esse corte? Mas, gente, eu tenho que trabalhar essa dorzinha em mim. Mas é tão complicado a gente ter que assumir isso. Eu consigo assumir filosoficamente, mas quando chega a coisa forte... Mas fale o que você ia falar, querido. O Access tem uma frase, quando acontece uma coisa ruim, que você fala assim, que presente tem aqui para mim?
E é muito interessante, porque situações que aconteceram de coisas bem pesadas na minha vida, quando eu falei que o presente tem aqui para mim, de repente apareceu uma coisa do nada. Eu falei, nossa, que legal. Mesmo com toda essa confusão, uma pessoa que às vezes vem te ofender, ele traz uma informação que você fala, eu não sabia disso. E por que me ofendeu? Onde tocou? O que está em mim que não foi trabalhado? Exatamente. Porque se a gente se ofende, porque tem coisinha ali. Tem coisinha, exatamente. Gente, como vocês estão percebendo, né? Nós estamos aqui mais batendo um papo. Eu estou mais batendo um papo do que fazendo uma entrevista. Eu tenho toda essa consciência, mas é que nós temos tanta coisa em comum do ponto de vista filosófico, a gente fica lendo certas coisas que nós temos, o nosso papo flui, né? Mas é um podcast, é um bate-papo. É um bate-papo, eu sei, mas pode, porque né, nós temos... E a gente combinou que ia falar de um outro assunto. De um outro totalmente... Olha, nós combinamos que nós íamos falar aqui sobre uma coisa que não tem nada a ver com o nosso papo. Nada a ver. Vamos deixar isso para o outro podcast. É bom que a gente tem assunto para o próximo. Nós temos assunto para o outro podcast. A gente pode ficar falando aqui sobre... Vamos ver se o pessoal gosta da gente, se o pessoal acha legal a gente aqui. Mas vai gostar, porque se eles não gostarem, eles estão tendo problemas, eles não estão tendo... Aí a gente já pode falar uma opção de coisa, né? E se gostarem também, é porque tem coisa em comum. Então escreve, gente. Se vocês gostaram, escreve aí embaixo que vocês gostaram, né? E se não gostaram, mete o pau aí, também não tem problema. Que a gente vai entender e ter que trabalhar isso. Exatamente. Não gostaram? E é isso, porque é uma coisa que, né, que a gente trabalha na gente muito. Na gente? É de não considerar nem a crítica do outro, nem o elogio do outro. Gente, mas eu estou dizendo isso, mas eu não sei se eu sou desse jeito, não. Porque eu estou querendo não ver crítica, não sei o quê, mas não sei se na prática eu estou melhorando muito. Mas isso todos nós. Eu acho que a partir do momento que a gente chega nisso aí, a gente atingiu a iluminação. É Buda, né? Quase. Buda. Mas nós estamos tentando desesperadamente ser pessoas melhores. Não estamos, como eu acredito, quem está assistindo um podcast está querendo melhorar. Sim. Né? A diferença, quando eu falo de tudo isso, é porque é a minha diretriz de trabalho, a minha diretriz de vida. Então, é uma coisa que toda hora eu fico, presta atenção, presta atenção. E se eu falo, presta atenção, é porque eu estou errando, né? Lógico. Mas eu acredito que toda pessoa inteligente, de verdade, que tem um pouco mais de sensibilidade, está querendo melhorar. E vai entender o nosso papo, porque a gente está falando de coisas muito sérias, extremamente sérias. Exatamente. Que é o melhorar, que é coisas da alma, coisas do coração. Exatamente. Porque acredito que você também já teve lá, eu não sei, eu já tive em depressão. E, assim, sair disso com terapias, né? Lógico. Eu saí disso com terapias e sair desse ponto, nossa... parece que tiram, né, um caminhão das costas. Eu tive muita dor. Depressão mesmo eu não tive. Não tive depressão. Eu tive outras coisas, raivas, ódio, opção de coisa. Agora, depressão mesmo, até eu pensei em ter tido, gostaria de ter tido, de verdade, para ter tido essa experiência, porque as pessoas às vezes falam e eu gostaria, às vezes eu digo, gente, eu tive depressão, eu não tive. Aí eu fico pensando, eu digo, não, eu tive raiva, eu tive ódio, fiquei mal, mas a depressão mesmo, eu acredito que eu não tive, não sei. Não tive. Mas não foi... Eu entendo raiva, entendo ódio, depressão, às vezes eu digo, querida, vamos fazer uma coisa, eu estou com os espelhinhos aqui, que você já assistiu, né? Já assistiu. Os meus podcasts. Dá medo esses espelhinhos. Eu tenho uns espelhinhos aqui que eu queria que que eu gostaria que você escolhesse um e respondesse para mim. Vamos pegar aqui, peraí, sem derrubar tudo. Quem sou eu no espelho? Eu pego logo o mais difícil. O mais difícil. Você, profissionalmente, nós sabemos. Quem é você? Nossa, que pergunta complexa essa. Quem é você, querida? Eu sou uma pessoa que está sempre procurando melhorar. É isso. Na verdade, a gente está sempre... É assim que você se define? Eu me defino como uma pessoa que está sempre experimentando alguma coisa nova. Tá sempre... Meus amigos olham para mim e falam assim, onde é que você está hoje? Onde é que você está morando hoje? Porque cada dia eu estou num lugar diferente também, tem essa, né? Sim. Então, eu sou a pessoa da experiência. Adoro experimentar coisa diferente. Experimentar um hotel... experimentar Você gosta de mudança? Gosto. Mudança, não sei se mudança. Eu mantenho
um fixo aqui atrás, Certo. né? Não é mudança 100%, não é de jogar, não. Entendi. Eu mantenho um fixo aqui atrás e experimento. Mas posso experimentar um hotel, posso experimentar um passeio, posso experimentar uma comida diferente. Já comi, né, comidas bem diferentes de outros países. Então, eu sou Você uma pessoa... tem um porto seguro, algo que lhe segura, mas dentro disso você se solta, mas você tem uma bússola. Eu adoro experimentar. Amo experimentar. Mais um, querida. Vou botar aqui. Vamos pegar mais outro vermelhinho. Morte. Morte. Como você lida com a morte? O que é a morte para você? Eu já tive mais medo da morte, sabia? Hoje, Você está me dizendo que você tem medo. Já teve mais, é porque você tem medo. um pouquinho. Hoje eu vejo como parte da vida. Você não tem mais medo? Eu tenho, na verdade, não é medo da morte. Tenho medo do morrer. Da falta de ar, da angústia, da dor física, sabe? É muito mais disso. Não é medo da morte, é Não, medo de sofrer. De sofrer neste período. Exatamente. Da falta de ar, da dor física. Eu sei, da parte física. Eu tenho medo disso. A morte como algo sublime, como passagem para você é tranquilo. É tranquilo. Nesse ponto é tranquilo. A morte é tranquilo, não é Porque tranquila? nós somos seres infinitos. Somos infinitos. Somos seres infinitos. Acredito, né? Eu acredito. Né? A morte é só uma passagem. Se a gente está vivendo aqui agora, a gente, de repente, não tem ideia do todo. E o todo, de repente, pode ser que a morte seja só um milésimo do negócio. A morte e a vida. Seja uma passagenzinha. Tipo, você vai dormir uma e acorda. Porta que se abre. E exatamente. Eu espero que seja assim. Então... Isso assim vai ser ótimo. Eu também quero. Eu digo que não. Eu fico falando coisa de religião, mas acho que eu tenho um lado espiritual aí muito forte, que eu acho que às vezes eu nego, viu? Nossa, você nega? Eu acho você muito espiritual. Não sei não. Vamos lá, você é entrevistada. Eu nunca falei tanto no podcast. Pois então, é uma nova fase do seu podcast. Olha. Não, mas não vai ser, não. As pessoas não sei se vão gostar, né? Tenho que me segurar aqui. Solidão. Solidão, eu vou falar uma coisa interessante, né? Que deixa eu botar aqui. Durante a pandemia, a gente experimentou muito a solidão. Então, no início, eu fiquei com pavor, assim. Morava num apartamento grande, né, e tal, mas a hora que a gente não pôde sair de casa, eu me senti num cubículo de meio metro quadrado, assim, porque eu falei, e agora? Mas depois eu fui acostumando com essa coisa da solidão num ponto que eu lembro que, bom, durante a pandemia, eu saí pelo Brasil rodando de carro, né, morando em várias cidades. Minha experimentação. E daí eu lembro que, num momento, eu estava no inverno, numa praia no Rio Grande do Sul. Ou seja, chuva, frio, e numa praia eu estava quieta ali, isolada, literalmente isolada. Mas eu estava numa casa legal, bacana, com aquecedor e tal. Falei, eu acho que eu posso viver assim por um tempo. Eu estava ok com aquela solidão. Mas aí eu falei, não, deixa eu ir para Porto Alegre, porque lá pelo menos eu posso passear num parque e ver gente. E quando eu vi gente, eu falei, nossa, como isso é bom, e eu não percebi. Certo. Então, a solidão, para mim, é uma coisa que eu me acostumo muito fácil. Que às vezes eu tenho que me forçar a encontrar outras pessoas para dizer, nossa, como isso é bom. E eu não tinha me dado conta. Eu entendi. Mas é uma coisa que eu preciso, de vez em sempre. Eu preciso da minha caverninha, ficar ali quietinha. Porque essa caverna lhe protege, né? Também. Você se energiza sozinha exatamente, também. Exatamente. Né? Para até sair no mundo e poder cuidar do outro. Exatamente. É uma maneira de se cuidar. A solidão faz com que você se cuide, não é isso? Exatamente. Mas é isso, o problema é se acostumar demais com ela e viver num mundo de eremita que não dá, que acaba você entrando no sofrimento sem perceber. E aquela coisa que você vai... Eu sempre falo, sabe a história do sapo fervido? Eu lembro, sei. Exatamente, porque a solidão, pelo menos para mim, algumas coisas, você vai ficando, de repente a água ferveu, você está cozinhando lá e não percebeu. Mas você me lembrou um cara que eu gosto muito, um autor que eu gosto, que eu tive uma fase, ainda em fase de livros, né? Eu tive uma frase que eu li a Hermann Hesse, eu era apaixonado. Eu li todos os livros de Hermann Hesse e que ele estava bem com ele, ou seja, ele não mexesse nele, não procurasse, que ele não queria mais ninguém. E na época eu achei um absurdo, e hoje eu entendo, eu não vivo essa realidade, muito pelo contrário, eu vivo em um lugar, vocês sabem que eu tenho uma vida social bem agitada. A pessoa que mora no meio da Paulista, né? Eu tenho a vida agitadíssima. Né? Mas eu gosto muito dessa vida. Mas eu penso daqui uns 20 anos, só tenho 76, eu acho que daqui uns 20 anos, 25 anos,
Eu vou pro sítio, mas vai demorar um pouco. Eu coloco uns 25 anos mais ou menos. Mas esse negócio, engraçado, esse negócio de se isolar, de ir pro sítio, assim, pra mim não funciona. Porque Não? eu preciso ter gente de tanto e tanto tempo, entendeu? Certo. Porque senão eu fervo na água. Eu sou o sapinho fervido. Mas eu digo pro sítio assim, mas eu quero estar no sítio, com animais que eu amo e com gente para cuidar dos animais, fazer comida para mim, cuidar de mim, porque eu não gosto de fazer. Os meus sonhos são ficar só assim, mas com gente cuidando. É uma solidão. A minha solidão é um mais pouquinho sofisticada. diferente, assim. Eu Como é a gosto sua de solidão? estar só, mas eu gosto de ver gente em volta. As pessoas não precisam interagir comigo muitas vezes. É bom interagir, mas eu não gosto de ficar sozinha. O negócio da praia, de ficar completamente sozinha. Não, eu também. Não. Então, por exemplo, eu gosto de ouvir barulho do vizinho, não de briga, obviamente, mas assim, o vizinho ali fazendo as coisas dele e tal. Eu gosto dessa coisa do movimento. Tanto que quando eu vim para São Paulo morar aqui, eu comecei morando no Brooklyn, Campo Belo, que é parado, né? Tipo assim, das 6 horas da tarde é completamente tranquilo. Falei, gente, eu vim morar em São Paulo. Eu não quero... Claro que Paulista, não sei se eu dou conta. Porque é muito demais. Muito. Meu querido, por falar nisso, minha filha não chegou até agora. Eu estou falando disso porque eu posso ficar sozinho. Aliás, de vez em quando eu fico só. Mas será que eu fico só? Eu fico com ela. Eu não fico só. Eu estou sempre, quando eu não estou na companhia de alguém, em algum lugar legal, eu estou na companhia da ternura. Você não conhece a ternura ainda? Não conhece? Não conheço. Eu também não conheço a paçoca. Eu não conheço. Você tem uma cachorrinha paçoca, né? Paçoca. Vamos apresentá-las. Pois Podem ser então. amigas como nós. Ou então... Eu também, né? A Chloe não sabe, né? Paçoca é amigável. Ela é amigável. A ternura eu não sei não. A ternura é ciumenta. Que eu acho ótimo. Ela é muito ciumenta. O que eu acho... Ela está dizendo que estamos com 27 graus. Mas nós estamos com ar-condicionado. Estamos com aqui. ar-condicionado. Tá tão... Eu não sei se isso aqui nós estamos aqui, ó... Agasalhados. Porque estamos com ar-condicionado. Exatamente. Querida, mais um espelhinho agora. O último... Medo. Eu vou contar mais uma coisa engraçada sobre mim. Um medo que eu tenho, que amigos meus que são mais próximos sabem desse medo e que morrem de rir da minha cara. Eu tenho medo de morcego. Morcego? Eu tenho terror e pânico de morcego. Mas o que o morcego representa para você? Não, aí você vai... Aí nós vamos entrar em arquétipo, a coisa vai ficar... Não sei. Eu lembro que quando eu fiz uma das formações, a gente fazia eu fiz na Chapada dos Veadeiros. Certo. E aí a gente ficava numa pousada que ela era muito bonita, assim, e ela abria, o teto era aberto. Certo. A gente ficava embaixo, né, de uma coisa coberta, mas o teto é aberto. Ou seja, eventualmente tinha um morceguinho ou outro lá. E eu fiquei lá boa parte, né, do tempo e tal, sem problema nenhum. E, de repente, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a ter esse medo. Adivinha onde todos os morcegos paravam? Em cima da minha cama. É mesmo? Mas era tão engraçado que o dono da pousada... Aí, nisso, teve um dia que eu tremia tanto, que eu ficava só... Nem o olho ficava de fora, eu ficava só com a boca de fora para conseguir respirar. Porque os bichos resolviam parar tudo em cima da minha cama. Claro que não ficava grudado na minha cabeça, lógico. no teto. Mas ficavam todos ali em cima da minha cama. E aí, o dono da pousada falou assim, olha, tem um dos quartos, que a pousada tinha quarto fechado, tipo 2 ou 3. Falou, uma das pessoas que ia ficar no quarto, um casal, não quis vir. Você pode ficar lá? Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. E aí, fui pra lá. Entrei no quarto, começou um barulho. Pá, 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 pá. Eu falei, gente, entrou alguma... Eu tava tão assustada, eu falei, entrou alguma coisa aqui, eu olhei, nada. Eu falei, pronto, posso dormir. Dia seguinte, o dono da pousada chega rindo, se desmanchando de risada. Ele falou, o que você fez? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, tinha sangue de morcego na janela do seu quarto. Gente, que coisa! Eles tentaram entrar na janela do seu quarto. Ele falou, nunca vi isso antes. Então você está me dizendo que você teve uma experiência que o medo atrai o... Exatamente. Pelo menos no meu caso atraiu. No seu caso, você atraiu. Atraiu. Hoje já diminuiu um bocado esse medo. Já me diminuiu, que bom, porque agora você... Já diminuiu um bocado, mas era assim. Isso nos faz pensar nos nossos medos. Né? Eu estou pensando no que é que eu tenho medo. No que eu tenho medo. Eu estou pensando... mas isso vai ser no outro podcast. Hoje não vai dar tempo. Outro podcast eu te falo. Não, querida, eu fiz... rapidinho, né? O seu registro aqui no Mergulhando no Espelho, que já passei por nosso amigo, está aqui, ó, você, gente, linda, né? Você... Com todo o seu esplendor.
Você é Minha especial, querida né? A amiga. pessoa consegue fazer isso aqui em minutos. Como consegue? Olha só, olha aqui. Isso aqui em minutos. Gente, em um minuto pode mudar uma vida. Você pode ter uma grande paixão, como você pode morrer. Né? Um minuto é muito tipo, um minuto tudo pode acontecer. Meu amigo, agora joga a lâmpada aí, vamos lá. Aqui é a lâmpada do Aladim, querida, que está aí para você fazer um pedido. O que você vai pedir? Pode ser para você, pode ser para o universo. Qual o seu pedido? O que você quer pedir? Pode ser um pedido Pode ser de energia? Pode ser o que você quiser. É um pedido. É um pedido. É um pedido. A pessoa que tem medo de morcegos, o que é que eu vou perguntar para a pessoa que tem medo de morcego? Fale, meu amor. Se a gente falar em energia, eu vou falar para cortar os padrões negativos do passado. Esse é meu desejo. Do seu passado? Do meu passado. Do seu passado. Do meu passado. Você quer cortar? Me explica de novo, porque o povo não está entendendo isso. Vamos lá. Cortar aquelas coisas que a gente traz de família, de 50 bilhões de anos, de tudo. Certo. Cortar esses padrões negativos. E você está Estamos falando de energia aqui. Energizando Luiz, né? Exatamente, é isso. De material, vamos pensar de material. O motorhome. Ah, certo, que ótimo. A pessoa que viaja. Que viaja. Que está sempre rodando pelo Brasil, um motorhome seria uma boa. Seria uma boa. Então, pronto, de material, um motorhome. Que ótimo. Minha querida, fale aí como as pessoas te encontram, como fazem para entrar em contato com você e ter essa experiência mágica, que eu coloco como mágica, né? Obrigada. Dá teus dados aí pra gente. Olha aqui, câmera 3. Então, tem o site doutoraandreamonson.com.br e tem o Instagram, @andrea.monson. E o Monson é MONSON. Telefone, não tem? Tem. Eu uso o de Brasília, acredita, até hoje? Mas tudo bem. 61 DDD 996366406. Esse telefone é para o WhatsApp. Turma, então vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Certo? Um beijo no coração de vocês. Não deixa de compartilhar, né? Não. Com certeza. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com o que a gente conversou, alguém que tem alguma coisa que a gente pode ajudar, né? Lógico. Que a gente pode ser utilidade para essas pessoas, compartilhe com essas pessoas. Vai Mas fazer bem. Vamos dividir esse amor que a gente tem aqui, dividir com mais pessoas. Mas eu acredito de verdade que essa energia vai tocar em pessoas que precisam disso e que nós precisamos dela para conviver com elas, para aprender também. Sim, com também, certeza. que tudo é troca na vida, né? Exatamente. Olha, foi diferente esse podcast. O final foi totalmente... A gente planejou 1000 coisas, mas sabe como é? Quando a gente fala de energia, afeto, amor, carinho, a gente entrega e seja o que Deus quiser. E dá sempre certo. E dá sempre certo. Tchau, turma. Estamos aí.